essa palavra porque ela choca. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Não vai ter, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, comer a carne e beber o sangue do cordeiro é um selo que vai identificar que você tem a vida eterna. E aí, no último dia, ele te ressuscitará. É o que está escrito. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, se você comeu a carne do Senhor e bebeu o sangue dele, ele permanece em você e você nele. E, obviamente, em Peça comemos da carne e bebemos do sangue de Yeshua. E se você perceber, muitos diziam, dizem e dirão o que está escrito lá em João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Você sabe que ainda tem pessoas que nem falam essa palavra porque ela choca. Choca entre os judeus e às vezes choca até dentro das igrejas, porque poucos são os que falam a respeito disso. Porém, creio que nós somos aqueles que não acham esse discurso duro nem chocante. Você acha? Hein? Eu não acho. Mas entendemos o que está escrito em João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, essa palavra que choca pessoas é espírito e vida. E se você, dentro do seu coração, acha que esse discurso é duro, é porque você não tem recebido o espírito e a vida. E você está na carne, e a carne para nada aproveita ou serve. E se assim cremos, o Senhor tem uma exortação para nós, se cremos, né? No discurso dele, se comemos da carne dele, bebemos o sangue dele, então nós cremos, e esse discurso dele não é duro para nós, mas é um discurso que nos alegra, porque as palavras que ele diz é espírito e vida. Se assim cremos, ele tem uma exortação para permanecermos nesta emuná. Lá em Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de quem? De Yeshua. O sangue que nós bebemos. Olha aí, ó. Então, tendo, pois, o quê? Irmão, ousadia. Ele quer que nós sejamos ousados para entrarmos aonde? No lugar aonde era proibido entrar, porque a nossa carne nos impedia de entrar. Mas pelo sangue dele que nós bebemos, nós temos que ter agora ousadia. E o escritor de Hebreus continua lá em Hebreus 10, 20, pelo caminho que ele quem? Yeshua nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu,
O véu que separava já não separa mais, que separava o santo lugar do Santíssimo, isto é, a sua carne. Então, aquele véu que o Espírito do Senhor mandou colocar ali entre o lugar santo e o lugar santíssimo, representa a carne contaminada pelo pecado. Por isso, nós não podíamos entrar na presença do Criador, senão seríamos fulminados. O que nos impedia de enxergarmos a presença do Pai era, sem dúvida nenhuma, a nossa carne contaminada pelo pecado. E Yeshua, em nosso lugar, ofereceu o seu corpo em sacrifício eterno, nos inaugurando este novo caminho. Pois como está escrito lá em Efésios 2,18, porque por ele, Yeshua, ambos, judeus e gentios que creram, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha aí, ó. É da mesma maneira para o judeu, é da mesma maneira para o gentio. E é exatamente por isso que Yeshua diz de si mesmo em João 14,6. Respondeu-lhe Yeshua: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sei que você conhece o que eu vou falar, porque aqui ele derruba por terra, em definitivo, aquilo que popularmente é repetido por várias gerações. Todos os caminhos levam a Deus. Derrubou. Por quê? Porque ele disse: se eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, essa história de todo caminho leva a Deus, ele próprio lançou por terra. Não é verdade. É mentira do diabo. Só existe um caminho que nos leva ao Criador. E este caminho é Yeshua. Por isso que ele diz também: eu sou a porta, aquele que entrar por mim sairá e encontrará pastagem. E mais, veja o que diz em Hebreus 10:21. E tendo um Cohen Gadol sobre a casa de Yud Reva Virre. Olha que coisa. Cohen Gadol, traduzido aí, deve estar grande sacerdote, provavelmente. Mas é grande, é Cohen Gadol. É sumo sacerdote. É. Você pode até colocar aí. E mais, veja o que diz em Hebreu, já li. Desde o dia em que Yeshua morreu no madeiro, em Peça, e o Pai o ressuscitou em pães ázimos, até os dias de hoje, exatamente agora, nesse momento que nós estamos aqui vivendo, temos um Cohen Gadol sobre a casa de Yud Reva Virre. Ela não está vazia. Desde o dia que Yeshua morreu ali naquele madeiro e que o Senhor ressuscitou, tem sobre a casa de Elohim, de Yud Reva Virre, um Cohen Gadol. É por isso que está escrito que Paulo fala assim, ó, o homem é o cabeça da mulher, Mashiach o cabeça do homem e Yud Reva Virre o cabeça de Mashiach. Não é? Então, sobre a casa de Yud Reva Virre foi instituído um Cohen Gadol, não Levi, mas pela ordem de Melquisedeque, não pela ordem levítica,
mas pela ordem de Melquisedeque. Agora, a pergunta que fica é: que casa de Yud-Heh-Vav-Heh é esta? Geralmente a gente já pensa no céu. Mas vamos ver devagar aqui, ó. A resposta de que casa é essa está lá em 1 Timóteo 3, 14 a 15, que diz assim: escrevo-te estas coisas, embora esperando ir ver-te em breve, para que no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Yud-Heh-Vav-Heh, a qual casa é a igreja de Elohim, do Elohim vivo, coluna e esteio da verdade. Meu Deus, hein? Deus tem uma casa no céu, mas a casa dele reflete na terra em nós que somos igreja dele. E não estamos só, porque ele instituiu nesta casa que somos nós um Cohen Gadol, Yeshua HaMashiach, seu filho. Então, quando ele está falando que tem um Cohen Gadol sobre a casa de Yud-Heh-Vav-Heh, ele está falando de nós. Ele está falando de nós quanto ainda aqui na terra, como crentes em Yeshua, que nós não estamos sozinhos. E Yeshua ainda disse assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque ele é o Cohen Gadol sobre nós, que somos morada de Elohim no Espírito. Olha como tudo está ligado. Rafael, mas a palavra fala que Yeshua entrou na casa de Deus, no templo não feita por mão de homens no céu. Eu sei, isso também é verdade, mas nós somos um reflexo da casa do Pai que está no céu. Lá em Efésios está dizendo que nós somos o quê? Preparados para sermos morada de Elohim no Espírito. Você está vendo que você está envolvido nisso? Que você foi encaixado na casa do Senhor? Pode se cumprir em nós aquilo que Davi falou no Salmo: passarei longos dias na casa do Senhor. Nós somos a igreja, a casa de Yud-Heh-Vav-Heh, gente. E somos coluna e esteio da verdade. Olha só, Deus, o Criador, confiou a verdade em nós, que somos casa dele aqui na terra. Coluna e esteio da verdade. Coluna é aquilo que sustenta, né? Esteio é onde se repousa, se coloca. Então, é em nós que a verdade é colocada, e somos nós que sustentamos a verdade neste lugar. E nós também temos um Cohen Gadol sobre nós, Yeshua. O inimigo de nossas almas, quando nos olha, ele vê essa estrutura. A casa de Yud-Heh-Vav-Heh, com o cabeça, o Cohen Gadol. E quando ele nos olha, ele vai ouvir a verdade, porque o Criador depositou a verdade em nós, em você. Olha que coisa. Por isso que eu costumo dizer que a salvação é intimista, né? Ele te traz para dentro dessa estrutura e você recebe da verdade. E você passa a ser
esteio e coluna da verdade. Então nós somos a casa de Yud Revavirê na terra. E temos um Cohen Gadol, um sumo sacerdote sobre nós, Yeshua HaMashiach. E temos que saber proceder nesta casa de Yud Revavirê na terra, que é a igreja. Agora, como devemos proceder? Como devemos proceder? Hein? Devo falar baixinho? Não devo ligar para a chuva? Como devemos proceder? Porque nós temos que saber proceder. E olha como devemos proceder lá em Hebreus 10, 22. Olha só. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Ó. Em inteira certeza de emuná. Na tua Bíblia está fé. Tendo o coração purificado da má e o corpo lavado com água limpa. É assim que nós temos que nos proceder. Está vendo? Você pensou que não, tem que ficar quietinho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu tenho que fazer curso de liderança, nada disso. Tudo é coisa do homem. Como que eu devo proceder? Primeiro, meu coração tem que estar na casa do Senhor de forma inteira. Porque o Espírito Ruach que o Criador nos concedeu arde em ciúmes. Não quer dividir o meu coração com outra coisa. Ele não quer que eu esteja aqui com o coração em outro lugar. Ele não quer que eu esteja aqui pela metade. Ele quer com todo o meu coração. Isso faz todo sentido, porque o Shema fala que eu tenho que adorar e servir o Senhor e amar a Yud Revavirê de todo o meu coração, de todo o meu ser. O Senhor não nos divide com ninguém. O Espírito do Senhor arde em ciúme por você. Porque ele olhou, deve ser interessante, porque Yud Revavirê olhou lá do céu, no meio de bilhões de pessoas, e te escolheu. Olha que coisa. Porque está escrito que não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu. Então ele olhou lá do trono e falou: ele e ela são meus. São meus. Você pode até perguntar por que ele fez isso. Quando você estiver lá, você pergunta para ele. Porque ele falou uma coisa: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. Não somos melhores que ninguém. Mas ele olhou lá e falou: este é meu, eu o quero para mim. Não foi você que escolheu ele. Você nunca escolheu ele. A palavra de Deus ainda diz que nós nunca o amamos, ele nos amou primeiro. Nós temos que chegar com verdadeiro coração, meu irmão. O coração não é apenas o centro das emoções, mas é da vontade, é da intenção e também a identidade moral das pessoas está no coração. Ter o coração purificado significa ter as intenções alinhadas com o Criador. Por isso que quando ele nos escolhe, ele nos dá o Espírito dele, nós temos que gerar benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, amor, fidelidade, mansidão, porque domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei. E nós que somos de Yeshua HaMashiach, já crucificamos o quê? A nossa carne com ele no madeiro.
Então a vida que vivemos agora, não vivemos mais nós, mas Yeshua vive em nós. Mas por que ele vive em nós? Porque em peça nós comemos da carne e bebemos do sangue dele. Deu para entender? Porque aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha que coisa. Está tudo ligado. Estar livre, coração puro é estar livre de culpa que separa a pessoa de Yud Revaver. Se nós sentimos culpa, é porque não estamos purificados. Se nós sentimos ódio, é porque não estamos purificados. Se nós sentimos inveja, é porque não estamos purificados. Deu para entender? Amém? Olha para dentro do teu coração, se tem essas coisas, você não está purificado. E nós temos que ser sinceros ao Senhor. Senhor, meu coração está com inveja, meu coração está com ciúme, meu coração está imundo, Senhor. Tem misericórdia de mim em nome de Yeshua, porque eu comi da carne e bebi do sangue dele. Purifica o meu coração. Não adianta esconder. Culpa nos separa de reviver. Quer ver? Adão e Eva, lembra? Comeram o fruto lá, desobedeceram. Aí, quando o Criador foi lá, falou: Adão, cadê você? Ele estava escondido. Por que ele estava escondido? Porque ele sentiu culpa. Se sentiu culpado. Teve medo. Teve medo. Que o diabo sussurrou: ele vai te destruir. Interessante que antes de eu conhecer ao Senhor, eu achava que o Criador era zangadão, terrível. Eu achava. Isso é da carne. Isso é adâmico. Todos nós, isso é adâmico. Você nota que quando o adâmico se junta e cria uma religião, ela sempre é severa. Mas isso não é o Criador, isso é o próprio homem. Entende? É o próprio homem. Você viu a igreja romana? Como era? Hein? Agora ela está dando uma de boazinha, né? Ah, mandava. E tinha, ainda tem, né? Aquelas surra. Isso não é nada de Deus, isso é tudo do diabo. Isso é tudo culpa, não é? Ter um coração puro também é viver com sinceridade e integridade, ter o interior limpo, não apenas o comportamento externo, tá entendendo? É dentro de nós que reflete no exterior. Não é o exterior que reflete no interior. Às vezes as pessoas fingem do lado de fora alegria, sorrir, tudo, mas dentro está uma tristeza, sentindo culpa. Coração puro, você não sente culpa, você tem alegria, você tem gozo. E isso reflete no exterior do homem. É uma purificação que começa dentro e se manifesta fora. A má consciência que ele fala é aquela sensação de culpa não resolvida, sabe? Mas tem uma coisa interessante também. Você já viu que tem pessoa que vê maldade em tudo? Isso é consciência imunda. Porque a Bíblia diz, tudo é imundo para os imundos. Porque, por exemplo, se eu roubo, eu tenho medo de ser roubado. Sabia disso? Por quê? Porque a minha consciência está imunda. Quem trai tem medo de ser traído. Quem rouba pensa que todo mundo rouba. Quem trai pensa que todo mundo trai. Quem mente pensa que todo mundo mente. Já percebeu isso? Pois é. Aquela sensação a má consciência é porque nós temos uma sensação de culpa não resolvida. É um peso moral. A consciência te acusa.
Inclusive a Bíblia diz, se a tua consciência te acusa, maior é o Criador. Então, se a minha consciência é pequenininha e está me acusando, imagine então o Criador. Porque tem culpa. E se morrer assim, o grande juiz te condenará. Porque a minha própria consciência está me condenando. Lembrança de pecados não arrependidos. Pessoa que fica remoendo, é por quê? Hein? É porque não se arrependeu. Ou não perdoou. Está devendo. Não é? É lembrança de pecado não arrependido, falhas que ainda não foram tratadas, consciência que ainda se sente impura, acusada, distante de Yud Revavirê. Não é ele que está te acusando, mas é a sua própria consciência. Tem uma coisa que Yeshua fala, eu não vos condeno, mas a palavra, essa vos condenará. Não é ele que está condenando, mas sou eu próprio. A minha consciência que está me condenando. Hebreus está nos alertando para termos o interior limpo, livre da culpa e da acusação. Restaurado por meio de Yeshua, o sumo sacerdote, para que possamos nos aproximar de Yud Revavirê com confiança. Yeshua morreu por causa dos nossos pecados, mas ele foi ressurreto para a nossa justificação. Eu tenho que entender isso. A minha consciência tem que entender isso. Porque a ressurreição dele me livra de toda e qualquer acusação. Se eu me arrepender, de fato. Deu para entender? Hebreus está explicando que por meio do sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque e Yeshua, a purificação não é apenas ritual externa, mas real e atinge o interior do homem, a sua consciência. Vai lá dentro, aonde há a origem do pecado. Porque aqui fora não é a origem. Aqui fora é o resultado da origem. É igual quando você vê o rio Amazonas, né? Você já viu? Ele é imenso. Se você está numa margem, parece um oceano, que você não consegue ver a outra margem. É imenso. É muita água. A pergunta é, aonde ele nasce? Qual é a origem? O que nós estamos vendo ali não é a origem do rio. Então, quando você expressa essas coisas, nós não estamos vendo a origem. E nenhum de nós vai até a origem. Só o sacrifício de Yeshua. Só ele que vai lá dentro da consciência. E não cobre pecado, remove o pecado. Porque o sangue de bode de animais estava errado? Não, estava correto. Mas só que ele cobre pecado. Só cobre, não remove. Então eu tinha que sacrificar novamente para cobrir sempre. Agora, o sangue de Yeshua não. Ele remove em definitivo a culpa na minha consciência. Aí eu tenho que ousadia de entrar aonde o Criador está presente. Porque eu sei que não há mais nenhuma acusação contra mim, porque foi ele mesmo que me justificou com a ressurreição de seu filho.
Então não há mais acusação. Então eu não tenho mais medo, eu não me escondo mais atrás das árvores quando escuto a voz dele, mas com ousadia eu vou até ele. Lembra que ele chamou Adão? Cadê você? Agora se ele falar, Rafael, cadê você? Eis-me aqui, Senhor. Espero que você também. Eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo ouve. Não é? Você já não fala com medo. Hebreus está explicando então que por meio do sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, Yeshua há uma purificação eterna, uma purificação real, uma purificação que atinge a consciência humana, algo que os sacrifícios antigos não conseguiam fazer plenamente. E o escritor de Hebreus continua lá em Hebreus 10, 23. Retenhamos inabalável a confissão de nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Ó, você tem que reter, não deixar abalar a sua esperança, a razão dela. Você não pode deixar abalar. Porque a gente vai vivendo e às vezes a gente se abala. É ou não é? Às vezes a gente se abala. Mas ele está dizendo para retermos inabalável a confissão de nossa esperança. Você tem que guardá-la. Você não pode ser abalado por qualquer coisa. Por que ele está falando isso? Porque fiel é aquele que fez a promessa. E quem é que fez a promessa? Yud-Heh-Vav-Heh, o Criador. Aquele que fez a promessa é fiel e tem poder para cumprir. É Yud-Heh-Vav-Heh, o próprio autor da promessa da salvação, da nova aliança e da vida eterna. Foi ele que proclamou a nova aliança. Foi ele que estabeleceu a nova aliança. Foi ele que falou: eis que farei um novo pacto convosco, tirarei o coração de pedra, meterei um coração de carne, meterei o meu espírito em vós, escreverei os meus mandamentos em vossos corações e serei o vosso Elohim. Foi ele. E ele está cumprindo. Tá ou não tá? Senão nós não estaríamos aqui. Senão nós estaríamos no bar lá enchendo a cara sem saber o que fazer da vida. E também podemos confiar porque temos um grande sumo sacerdote intercedendo por nós diante de Yud-Heh-Vav-Heh, nosso Pai Celestial, dia e noite. Ó, o dia que Yeshua subiu e sentou à destra do Pai nas alturas, como homem, ele passou a interceder por nós. Você pode falar assim, mas ele fica toda hora falando, cuidado do Rafael lá, não sei o quê. Meu irmão, ele intercede por cada um de nós, em toda a terra. Isso é poder, grandiosidade. Às vezes a gente não compreende isso. Mas ele intercede por cada um de nós, ele conhece você na intimidade. Na intimidade. Ele sabe o que você pensa, ele sabe se você está zangado, se está com raiva, se está assim, se está assado, todo incomodado. Ele sabe que você está assim. E às vezes ele não fala, mas não significa que ele não está intercedendo por ti. Porque ele não deixa de interceder. Ele não esquece nenhum de nós. Ele não é como nós. Esqueci, caramba, eu prometi para ele. Me desculpa aí. Não é assim, meu irmão. Ele jamais esquece. Às vezes nós esquecemos, mas ele não. Ele intercede. Veja em Hebreus 4,14. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Yeshua,
Filho de Yud-Heh-Vav-Heh, que penetrou os céus. Ó, retenhamos firmemente nossa confissão. Ele penetrou nos céus, meu irmão. Ele está lá agora. Ele está em constante comunhão com o Pai. Ele está preocupado com cada um de nós, com a vida de cada um de nós. Rafael, mas Deus não está falando comigo. Não significa. Gente, ó, quando o Senhor me converteu, eu nem sabia que eu ia ser convertido. Eu não marquei hora, não fiquei ansioso nem preocupado. Imagina se Deus falar, Rafael, eu vou te converter. Eu ia ficar ansioso. Não ia? Preocupado, como é que vai ser esse negócio, o que, que é isso? Eu ia ficar meio angustiado. Mas ele não me falou nada, mas ele estava me vigiando, me olhando, me guardando, me dirigindo, para me estar onde ele queria, para que ele viesse e me enchesse do seu espírito. Não é uma obra humana. É ele que olha por você. Você pode dormir, mas ele não dormita. Às vezes acontece coisa na vida da gente que se não for a ele, a gente teria morrido naquele negócio. Hoje talvez você não saiba, mas um dia ele vai te revelar. Porque ele está intercedendo por ti, está orando por ti. Ele sabe que tu comeu a carne dele, o sangue dele. Ele sabe que tu crê nele. Então ele intercede diante do Pai por ti, dia e noite. Não deixa sua carne atrapalhar o seu entendimento. Às vezes a carne atrapalha o entendimento. Não é? E Paulo repete e nos chama para confiar em Yud-Heh-Vav-Heh, lá em 1 Coríntios 9. Fiel é Yud-Heh-Vav-Heh. Gente, eu falo o nome do Pai. Aí na tua Bíblia está Deus, porque eles botaram a palavra Deus. Mas na verdade é o nome do Pai. Fiel é Yud-Heh-Vav-Heh, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Yeshua HaMashiach, nosso Senhor. Então foi o Pai que nos chamou para a comunhão com seu Filho, Yeshua. Comunhão o quê? Estar junto. Comunhão é ele está em mim e eu estou nele. Ó, por isso nós comemos da carne e bebemos do sangue dele, porque agora ele está em mim e eu estou nele. Porque ele mesmo disse: aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, ele permanece em mim e eu nele. Ó. Inclusive, pode confiar em quem nos chamou, pois ele nos guarda do maligno. Eita, ele nos guarda. As pessoas ficam com medo, aí o diabo vai fazer isso, o diabo vai fazer nada. Sabe por que não vai fazer? Não é porque somos fortes, mas é porque o próprio Criador nos guarda dele. Olha o que está escrito aqui em 2 Tessalonicenses 3,3. Mas fiel é o Senhor, aqui é Yud-Heh-Vav-Heh, o qual vos confirmará e guardará de quem? Do maligno. Ele te guarda do maligno. Quando o Senhor me trouxe na igreja, eu via muita gente falando: não, cuidado, não faz isso, porque tem retaliação do inimigo. Não é isso que Yeshua falou. Eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, expulsar demônio, ressuscitar os mortos, curar os enfermos, e nenhum mal vos acometerá. Também não. Então não tem retaliação contra nós, porque o próprio Pai, Avinu Sheba Shamayim, que está sentado no céu em seu trono, tem nos guardado. Ele nos guarda dia e noite do maligno, e o maligno não pode tocar em nenhum de nós.
Tem que aprender isso. Você não está no pacto? Então você tem que aprender. Não pode ficar ouvindo as coisas e aceitando. Ah, mas eu já vi. Se o diabo tocou em alguém, é porque esse alguém está em pecado. Porque se está em santidade, debaixo das asas do Senhor, eu vou dizer uma coisa para você. Duvido ele tocar. Não toca. Porque não pode. Porque Yud Revavirê nos confirma e nos guarda dele. Em Hebreus diz assim, ó, Hebreus 10, 24, 26. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Olha só, nos estimularmos uns aos outros. Olha que coisa. Não deixando, abandonando a nossa congregação. Hoje está acontecendo muito isso, né? Ah, Deus mandou sair daqui, aí vai embora. Está abandonando. Não é isso que Deus falou. Tem que ter muito cuidado com isso. Abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, até os dias de hoje. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Quando ele diz, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, o autor está dizendo que a vida em Machia não é individualista. E a gente percebeu que a igreja ensinou uma coisa para todo mundo. Você vai domingo à igreja e vai viver sua vida. É ou não é? Isso é um mau hábito. Isso não é de Deus. Porque eu preciso ter comunhão para ser estimulado e estimular entre nós, que cada um de nós venhamos a fazer boas obras e a amar. Não é uma coisa individual. E nós estamos imaturos porque às vezes a gente busca as coisas para a nossa família de sangue, mas não se preocupa com os outros. Isso é infantilidade, mas isso não é de Deus. Os seguidores de Yeshua devem cuidar uns dos outros, encorajar, motivar e até provocar de forma, eu não gosto dessa palavra, mas positivamente, atitudes de amor e ações práticas que reflitam o Mashiach. Nós temos que um estimular o outro. Não podemos deixar de nos reunir, como é o costume de alguns. Ah, agora eu sou um desigrejado. Esse vai ser condenado, meu irmão, se continuar assim. Porque isso não é do Senhor. Isso não é. Obviamente, a pessoa que não tem saúde é diferente. Mas a pessoa que tem saúde e não se reúne, tem algo de muito errado nela. Alguns abandonam por desânimos as reuniões, outros alegam que é o erro de alguém, de outro. Outros é por pressão social, porque a família não quer, porque tem vergonha, e etc. O texto está nos alertando, não se isolem. O isolamento não é do Senhor. A comunhão fortalece a emuná. Nós temos que encorajar uns aos outros. Tem até gente que fala assim, brasa fora da fogueira, apaga. É por causa disso. Né? Eu tenho que estar na fogueira ali. Tem que estar pegando fogo, senão, meu irmão. Porque a comunhão fortalece a fé, a emuná. E um encoraja o outro. Tem até um texto bíblico que diz, né, que como é que é? Tem esse texto.
mas eu lembrei de Provérbios, que corda com é difícil de se romper. É, e esse também. Diga, esforça-te, tenha bom ânimo. Não é? A comunhão fortalece a emuná, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando nós vermos que o dia está próximo. Que dia? Está falando do retorno de Yeshua, de Machia e do juízo final. A ideia é, quanto mais o tempo avança, mais precisamos uns dos outros para permanecermos firmes. Shabbat Shalom.